Bom, boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Espero que todo mundo tenha aproveitado, né, o feriado, descansado um pouco, né, aproveitado, recuperado as energias. Enfim, a gente vai dar continuidade à nossa temática, né? Na aula anterior a gente falou um pouco sobre o início, né, desse processo de colonização do Brasil, né? No início não foi bem um processo de colonização, né? Foi mais de exploração. Como eu falei na aula anterior, até 1530, basicamente, os portugueses tatearam o litoral, né, tocaram em alguns pontos e fiscalizaram ali, né, para que outros países não invadissem esse território. Né? Você teve a montagem, né, de feitorias ali no litoral, onde era armazenado determinados produtos, principalmente o pau-brasil nesse período inicial, e dali eram exportados para a Europa, né? Como eu falei também um pouco, introduzi um pouco na aula passada, a partir de 1530 você tem uma mudança significativa nesse processo e você tem início realmente a um processo de ocupação e de colonização do Brasil. Isso porque, né, devido a algumas consequências, né, aquela rota entre Portugal e as Índias, ela acabou ficando um pouco mais cara, né, os produtos já não eram tão vantajosos, porque vários países também conseguiam, né, se locomover por essa rota, e por isso aqueles produtos já não tinham o mesmo preço, né, teve uma desvalorização do preço. Além do mais, era uma rota perigosa, né, existia vários acidentes, naufrágios, então, assim, querendo ou não, era uma rota perigosa. E com o tempo, né, o pau-brasil foi se tornando especiaria que, de certa forma, né, um produto que justificava o processo de colonização desse território em si. E a partir de 1530, né, que você tem a navegação, você tem o Martim Afonso, a viagem que ele vem para o Brasil, ali com cerca de 400 homens, mulheres, animais, e tudo para um processo de povoamento dessa região. A gente vai falar um pouco também sobre a tentativa de organizar esse processo de colonização, que são as capitanias hereditárias. Talvez vocês já não tenham ouvido falar, né, dessas capitanias. A gente vai dar uma reforçada. Bom, a partir de 1532, o governo basicamente ele repartiu o território brasileiro em diversas fatias, né? E cada uma dessas fatias era atribuído ao bem ou aquelas grandes pessoas, né, que tinham, de certa forma, condições para investir é, na colonização e na exploração desse território, né? Querendo ou não, o investimento na exploração desse território era uma coisa clara, é uma coisa que custava dinheiro, né? E isso nem sempre a coroa queria gastar, né? Investir tanto dinheiro nessa região. Ou seja, basicamente as terras doadas pelo rei elas foram chamadas de capitanias hereditárias, né? E basicamente o Brasil foi dividido em 15 lotes, né? Ou seja, 15 pequenas faixas, pequenas não, né? Enormes, faixas de terras, que cada um era destinado a uma determinada pessoa. Então, 15 lotes, capitanias, 14 capitanias hereditárias, né? A capitania de São Vicente ela estava dividida em dois lotes. Bom, essas capitanias elas foram entregues a 12 donatários, que basicamente eram os donos dessas capitanias, né? Você teve um sujeito especial que recebeu três capitanias, né? Bom, esse donatário, aquele que recebia a capitania, essa grande quantidade, essa enorme quantidade de terra, ele tinha direitos e deveres, né? Então ele é obrigado basicamente a defender aquele território, que era defender a coroa, né? E também aplicar. Naquele território ali é como se fosse o juiz, né? Ele era o manda-chuva. Cabia a ele a aplicar, né, a justiça sobre aquele território. E cabe ele também investir recursos para a exploração daquele território em si. Né? Ou seja, tinha esses deveres, né? Os deveres eram o quê? De proteger o território, de aplicar a lei, né? De aplicar os recursos nessa tarefa e também em contrapartida ele tinha os deveres, né? Que era basicamente o direito de explorar as terras recebidas e também de deixar esses bens ou de deixar também essa terra para os seus herdeiros, né? Eles também recebiam algumas vantagens, como era 10% da renda arrecadada dessas capitanias e um 20 avos, né, do lucro do comércio do pau-brasil. Então, outro direito também
do donatário, do proprietário dessas capitanias, basicamente era doar pequenas porções de terra. Então, como aquele território basicamente era considerado dele, ele poderia doar pequenas quantidades de terras para determinadas pessoas, né? Que tivesse também nesse cabedal ou capital financeiro suficiente para poder investir e cultivar essas porções de terras. Então, nessas porções de terras que eram doados a determinados colonos, era chamado de seis-maria, né? Então, seis-maria era o quê? Eram as pequenas porções de terras que eram doados a esses determinados colonos. Os seis-meiros, né, que eram os proprietários dessas seis-marias, eram obrigados a cultivar em determinados períodos de tempo, né, essa terra, podendo também arrendar, ou seja, passar essa terra para que outros grupos cultivassem nela. É claro que caso eles não cultivassem essa terra, eles podiam perder elas. No entanto, né, para esse processo de colonização e ocupação do território brasileiro, além do pau-brasil em si, era preciso você ter uma planta, você ter alguma coisa que, de certa forma, ajudasse, né, a esse processo de colonização. E esse produto, de certa forma, foi a cana-de-açúcar, né? Então, o açúcar ele era um produto, foi o produto escolhido para viabilizar a ocupação do Brasil pelos portugueses. Isso por quê? Porque basicamente os portugueses eles já tinham uma experiência, né, com a lavoura cavanieira, implantada nas Ilhas da Madeira, né, e de outros locais também. Além do mais, de certa forma, o açúcar, naquele contexto, né, no século XVI, era um produto caro, ou seja, de certa forma era caro e raro, né, um produto que era escasso, ou seja, de certa forma gerava um grande lucro na Europa. Com a produção do açúcar, né, o Brasil deixou de ser apenas uma parada, de certa forma, um interposto, e passou a se tornar, de certa forma, realmente uma colônia. Bom, além ou ainda, né, que as riquezas, né, ou esse produto gerado pela produção do açúcar em si, no início ele não representava muito, né, a porção dos lucros, ele acabou se desenvolvendo com o decorrer dos períodos, né? Então, como o texto aqui ele fala, né, a partir do final do século XVI, né, a gente pode dizer que o açúcar ele era mais lucrativo que todas as especiarias, joias e demais produtos negociados no Oriente, ou seja, aquela rota entre Portugal e Índia estava totalmente defasada, ou seja, não compensava o investimento comparado com os lucros obtidos no Brasil. Então, de certa forma, né, o Brasil, essa colônia, ele havia se transformado na galinha de ovos de ouro de Portugal, né? Era o ponto onde Portugal obtinha seus grandes quantidades de recursos. Além disso, né, o governo português ele incentivava, né, as atividades econômicas nessa região e outras atividades também, como o tráfico de escravos, que provavelmente a gente vai falar futuramente. Então era comum você ter engenhos de açúcar como esse, né, que aqui está representado na figura, em vários locais, né? Você tem um período que você tem majoritariamente, né, você tem a maioria dos trabalhadores eram escravos, mas no início, né, nesse processo de implantação da atividade agrícola da cana, você tinha muitos trabalhadores indígenas escravizados, né? E a partir do momento que você começa propriamente o tráfico de escravos, ali por volta de 1550, que aí eles se tornam a maioria dos trabalhadores nesse engenho de cana-de-açúcar. Bom, a gente vai falar agora um pouco do açúcar em si, né? Durante muito tempo, na Idade Média, né, isso até 1500, se a gente for considerar o marco tradicional da Idade Média, né, o açúcar, a cana-de-açúcar era uma planta natural da Ásia, tá? Foi descoberta na Ásia, e da Ásia ela foi levada para vários continentes. Para a Europa, ela foi levada pelos árabes, pelos muçulmanos. A partir do momento que os muçulmanos passam a conquistar boa parte da Europa, eles levam a cana-de-açúcar para Portugal e para diversas outras áreas também, como a Sicília e a Espanha, né?